Graça e paz da parte do nosso Deus, o Todo-Poderoso, o Senhor das nossas vidas, amém? Vamos estudar hoje o capítulo 2 de Salmos, amém? Este é um salmo messiânico, ele descreve a rebelião das nações contra os reis escolhidos por Deus e alerta contra esse tipo de pensamento, sabe, que é bem insensato. Aqui nós vamos ver isso. Então, nós vamos ver o plano dos governadores da terra de rebelar-se contra o ungido do Senhor, né? E nós vamos ver a reação do nosso Deus Todo-Poderoso. No capítulo 2, versículo 4, ele diz assim, olha, do seu trono, nos céus, o Senhor põe-se a rir e caçoa deles, né? E no 5 ele fala assim, em sua ira os repreende e em seu furor os aterroriza, dizendo, eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, no meu santo monte. Aí ele diz assim no versículo 7, proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei, falando de Jesus Cristo, amém? Então ele fala que, né, a reação do Senhor em relação aos reis que se opõem, os reis da terra que se opõem contra os reis escolhidos por Deus, a Bíblia fala aqui que ele ri da tentativa, né, que é bem lastimável dos ímpios, de rebelar-se contra o rei ungido, né? E ele fala que eu tenho estabelecido o meu rei sobre Sião, meu santo monte. E ele fala do ungido, do verso 7 até o 9, ele fala assim, o rei escolhido repete as promessas de Deus, afirmando que o Senhor o ajudará a derrotar seus inimigos. E ele nos dá um conselho que eu quero ler aqui para vocês, do capítulo 2 de Salmos, o verso 10 ao 12, ele fala assim, amados, olha, ele diz, por isso, ó reis, sejam prudentes, aceitem a advertência, autoridades da terra, adorem o Senhor com temor, exultem com tremor, beijem o Filho, para que ele não se ire e vocês não sejam destruídos de repente, pois num instante acende-se a sua ira, como são felizes todos os que nele se refugiam. Deus, ele é o nosso refúgio, ele é a nossa fortaleza, né? E aqui a palavra de Deus fala que a palavra de Deus escrita, ela é um decreto, ela é o decreto formal do Senhor, que é o nosso rei. E quando você e eu proclamamos a palavra de Deus com nossos lábios, com a nossa boca, com os nossos corações, cheios de fé, essas palavras, que é a ordem de Deus em nossas vidas, vão prosperar, não vão voltar vazia. Quando o decreto real é pronunciado, que decreto é esse? A palavra escrita, a palavra de Deus, quando ela é real e ela é pronunciada pela nossa boca, né? As coisas começam a mudar. Então, o salmista aqui no verso 7, ele exclamou, ele escreveu, proclamarei o decreto do Senhor, né? E você pode se perguntar, que decreto é esse? Aquele em que o Senhor declara que ele, Jesus, é o único Filho de Deus, conforme está escrito no livro de Hebreus. Eu quero fazer uma observação aqui. Nós vemos nesses filmes medievais, você deve já ter assistido algum filme medieval, ou se você ler o capítulo 8 do livro de Esther, no capítulo de Lucas também, capítulo 2, fala que, né, sobre essa emissão desses decretos que os reis da terra escreveram e mandavam os seus soldados, né, enviavam eles a cavalo em todo o país, todo lugar, para proclamar o decreto que o rei havia ditado aos cidadãos daquele reino. Em Esther fala isso, né? Que eles redigiam a sua ordem e depois eles enviavam mensageiros a cavalo por todo o país para proclamar o decreto do rei aos cidadãos daquele reino.
para nós os decretos do Rei, do Senhor Jesus, do nosso Deus, o Pai, do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo de Nazaré, do amado Espírito Santo que está conosco. Esse decreto é a palavra de Deus escrita. As leis do Senhor, que devem estar escritas, sabe aonde, amados? Nas tábuas de carne do nosso coração. E quando você e eu proclamamos, liberamos a palavra de Deus com a nossa boca, com os nossos lábios, com os nossos corações, cheios de fé sobre alguma situação, essas palavras que saem da nossa boca, cheias de fé, elas vão estabelecer a ordem de Deus em nossas vidas sobre aquela situação. Quando você fizer isso, pronunciar o decreto de Deus, que é a palavra escrita, a palavra de Deus, você vai ver as coisas começarem a mudar no seu viver diário sobre situações que talvez você esteja em guerra. Amém? Fique com essa palavra, fique com o Salmo 2, não deixe de ler o Salmo 2. Em nome de Jesus, amém? Ele é bem curtinho, ele só tem 12 versículos. E ele fala que felizes são todos aqueles que se refugiam em Deus. É uma parte desse versículo 12. Ele fala assim: beijem o filho, para que ele não se ire e vocês não sejam destruídos de repente, pois num instante acende-se a sua ira. Aí ele fala assim, concluindo o salmo: como são felizes todos os que nele se refugiam. Eu deixo essa palavra para você e você se refugie em Deus, se esconda no esconderijo do Altíssimo, amém? Expresse o que está em seu coração a Deus, com a sua boca, com seus lábios, de forma livre, né? Assim como nós vemos aqui o salmista liberando a palavra de Deus escrita para você e para mim, amém? E aqui, nos Salmos, a palavra de Deus, ela está cheia de promessas, de conselhos para mim e para você, amém? Que são bem fáceis de você ler, de você orar. Em nome de Jesus Cristo, Deus abençoe seu dia. Amém? Deus abençoe.